Quem achou, diga amém. Amém. Afiado. As últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, pessoas espirituais, encaminharem o tal homem com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai a cargo um dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém cuidasse de alguma coisa, não se engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não em outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparte de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. 8. Porque o que semeia da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Podemos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Foi orado. Deus, Ele fala através do louvor e das oportunidades, principalmente através da sua palavra. Se tu tempo para cá, vou trazer mensagem só das cartas paulinas. Foi cartas ao Timóteo, a última foi Coríntios, espinho na carne. E hoje eu quero falar sobre sementes, semeaduras. Porque a gente bem sabe que antes dos frutos tem que haver a semente. A gente vai ver que Paulo ele sempre direcionou cartas. Às vezes é a pessoas em especial, como em Timóteo, a Tito, aos presbíteros da nossa igreja. E outra, a igreja geral. E a gente vê que toda a igreja que Paulo instruiu, algumas delas sempre tinham um problema muito diferente da outra, outras mais graves do que outras. Mas Paulo ele sempre exortava para que houvesse uma mudança, para que houvesse uma transformação, para que as pessoas pudessem se achegar mais a Cristo. Porque em todas as igrejas havia aqueles que eram contra para combater os ensinamentos de Paulo. A gente vai ver que na igreja de Gálatas, como nas outras, sempre tinha alguém no meio para semear sementes malas. A gente vai ver que a Bíblia está repleta de parábolas que falam sobre a semente. O semeador saiu a semear o grão de mostarda, e vai falar sobre várias outras sementes, como aqui também. E ele vai direcionar a carta para a igreja de Gálatas, da Galácia. Ele vai dizer para os cristãos porque ela estava tendo aquele que estava colocando a lei acima de Cristo. E se a gente for ver logo em Hebreus, a partir do capítulo 1, ele vai falar que Cristo ele é maior do que a lei. Aleluia. Vai dizer que Cristo ele é maior do que Moisés, que Cristo ele é maior do que os sacerdotes. Porque, querido, nós bem sabemos, colocamos a dificuldade da nossa vida acima de todas as coisas. Esquecemos que maior do que a dificuldade existe um Deus, existe um Cristo. Às vezes colocamos a barreira como se fosse um fim maior do que nós, como se fosse o Golias da nossa vida, um gigante. Mas maior que Golias, maior que as barreiras de dificuldade, há um Deus, um Cristo, a qual às vezes nós nos esquecemos por estarmos tão aflitos, preocupados, por olhar e não ver uma solução como uma saída. E eu te convido e não convido a olhar as coisas com um olhar espiritual. Se nós olharmos as coisas com um olhar carnal, você vai ver dificuldade. Não vamos ver uma saída, não vamos ver uma solução. Mas se nós olharmos para Cristo, Ele vai falar, olhar então somente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Aleluia. Eles colocavam a lei maior do que Cristo. Eu quero dizer que Cristo, quando ele veio, ele disse, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Mas maior que a lei era o Jesus Cristo. E não podemos esquecer disso, queridos. Porque Cristo, Ele é o centro. Ele é o alvo principal. É o caminho para nos levar ao céu. Por isso que Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E como eu falei da outra vez, há vários caminhos. Se você pegar um lado aqui, vai para Anagé, vai para Poções, vai para Itambé. Mas para ir para o céu é um caminho só, é Jesus Cristo. Existem vários caminhos, as pessoas querem pegar atalho, mas não quer dizer que os outros caminhos bíblicos têm saída. E Paulo ele pregava o Cristo crucificado, o qual para muitos era loucura, mas para nós é o conhecimento, é o poder de Deus. É isso que vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Está falando da palavra do Cristo crucificado, mas trazendo para o nosso meio. Muita gente olha para mim, para você e fala, esse ali é louco, é doido, de ir toda semana para a igreja, de ir subir monte, de levantar nas madrugadas. O ímpio, as pessoas que não entendem, vão olhar, vai criticar, vai aprontar,
Mas a palavra fala que é esses loucos que Deus escolheu. Aleluia. O mundo não vai compreender. Porque o mundo não compreendeu o Espírito da verdade. Jesus falou, o Espírito da verdade que o mundo não pôde conhecer, mas nós conhecemos. Aleluia. Ele habita em cada um de nós. Aleluia. E havia um complexo de superioridade, assim, às vezes tem um de inferioridade, não é? Mas havia um de superioridade. Aqueles que caíam, era apontado, era julgado. Mas Davi vai dizer logo aqui, irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido é algo de surpresa. Ou seja, eu errei, eu não esperava por isso, eu fiz isso, não esperava por isso. É bem diferente de coisas premeditadas. Porque tem pessoas que caem, passam por situação sabendo que vai levar a queda, mas faz. Tem situação que sabe se fazer, vai levar o erro, mas faz. Aqui está falando aquele que foi surpreendido, é algo que não esperava. Esses encaminhai com o espírito de mansidão. O caminho é esse, não é dessa forma. Porque ele tem pessoas que têm a mente cauterizada pelo pecado. Por mais que você ensina, por mais que você instrua, por mais que você mostra o caminho, não entra mais na cabeça. E acha que aquilo é normal. Eu digo que aquilo que antigamente era profano, para muitas pessoas no dia de hoje já é santo. Hoje mesmo no trabalho eu fiquei reparando algumas coisas, eu estou aqui falando de usos e costumes, mas alguns homens com as unhas todas pintadas de preto, as calças parecendo que é calça leve que as mulheres usam. Enquanto tem alguns colegas, meninas que o cabelo está quase rapado, enquanto de homem o cabelo grandão. As coisas estão meio invertidas. Aleluia. E muitas coisas, querido, que outrora um pregador falou que antes, estou falando de modo geral, nós orávamos para que o mundo não entrava dentro da igreja. Hoje oramos para que o mundo saia daqui de dentro. E é isso que Paulo ele combatia. Ele falou, olha, bem queria que não entrasse, mas já que entrou, eu vou combater, eu vou ensinar. Eu vou mostrar como é que tem que ser. Um irmão caiu, levante o espírito de mansidão. Porque ele foi surpreendido nisso. Era algo que ele também não esperava. Levar as cargas uns dos outros. Mas eu quero que você entenda que levar as cargas uns dos outros não quer dizer que você tem que tirar a sua e jogar para outra pessoa levar. Levar uma dos outros, mas sem deixar a sua também. É verdade. Porque às vezes, querido, pegamos fardo, outras pessoas pegam fardo deles e colocam em cima de nós. E por mais que às vezes o fardo é pequeno, é leve, mas se você pegar uma sacola de 5 kg e andar mais de 10 km, aquilo vai começar a pesar. A sua mão vai doer, o seu braço vai doer. Levai as cargas uns dos outros, a ajudar uns aos outros. E às vezes esquecemos que fazemos parte de um corpo. A Bíblia fala que nós somos um corpo, Cristo, Ele é o cabeça. E se um membro sente a dor lá no cantinho da unha, o corpo todo vai sentir. Eu sei que tem corpos que falta membro, mas é a mesma coisa. Você já viu pessoas sem braço? Eu já. Você já viu pessoas faltando dedo? Eu já. Consegue viver, mas o principal, como eu falei, é Cristo. Você já viu uma pessoa sem cabeça viver? A Bíblia fala que Cristo ele é o cabeça da igreja. A gente não pode viver sem Cristo. Na anatomia humana, todo sentimento para movimentar um dedo tem que vir um comando do cérebro. Para eu dar um passo, piscar o olho, tem que vir um comando do cérebro, sistema nervoso central e por aí vai. Tudo parte daqui. E assim, igreja, tudo tem que partir de lá para cá. A nossa vida tem que ser direcionada por Cristo. A nossa conduta tem que ser direcionada por Cristo. As nossas atitudes têm que ser direcionadas por Cristo. A nossa comunhão, a nossa fé, o nosso amor tem que ser direcionada por Cristo. Aleluia. Ele vai dizer, carregai as cargas uns dos outros. Mas não deixe a sua carga. Porque também temos que levar a nossa. Você entende que às vezes temos que levar a carga. Outrora temos que renunciar às vezes, levar a nossa cruz. Mas não podemos seguir a Cristo andar de mãos vazias, sem ter nada para mostrar, sem ter nada para oferecer. Jesus ele morreu, ressuscitou, e quando ele veio para o discípulo, falou aqui as marcas, aqui os furtos na mão, no lado. Aleluia. Temos que seguir a Cristo, às vezes com dor, mas temos que servir a Ele. Às vezes chorando, mas temos que servir a Ele. Eu sei que servir a Cristo piamente não é fácil. Aleluia. Mas temos que seguir, dizendo, olha, está
crise ele parou. Se eu for perguntar a cada um de vocês aqui a dificuldade que está enfrentando, se eu for contar a minha aqui, até o cachorro chora. Mas é dessa forma que nós estamos aqui. Aleluia! Estamos na presença dele, estamos servindo a ele. Quantas ocasiões aconteceu que demos vontade de parar e não paramos? Porque há um motivo maior que nos faz vir à igreja. Que há um motivo maior que nos faz às vezes querer parar, mas não parar. Esse motivo é Jesus Cristo. É verdade. Quando ele sabia disso, olha, eu estou falando para vocês aí porque eu sou o maior exemplo disso. Você vai pegar a biografia daquele homem, ele vai falar aqui tudo que ele passou por amor a Cristo, e ele vai falar que não passou. Paulo falou: apesar de tudo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sei ter fartura, eu sei ter escassez também. Eu sei o que é ser acolhido, mas também o que é ser rejeitado. Mas ele fala que, acima de tudo, é Jesus Cristo. Fala: viver para mim, morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Glória a Deus. Ele vai falar: não erreis de Deus, não se escarnece, não se zomba, porque tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. E tem pessoas que colhem hoje, mas esquecem o que semeou lá atrás, seja coisas boas ou coisas ruins. Mas o versículo está dizendo que é tudo, não é só palavra, não é só pregação, é as suas atitudes, Verdade, Senhor. é o que a gente pensa, é o que a gente faz, é o que a gente fala. É tudo que o homem semear, ele vai colher. E tem coisas, querido, que eu fiquei meditando lá em Mateus, porque fala que alguma semente caiu, mas aquele que semeou não colheu. Vai falar que o semeador saiu a semear e alguma semente caiu na beira do caminho. E essa veio as aves se comeu porque estava na beira da estrada. Outras caíram em meio a pedras e logo cresceu, mas morreu porque não tinha raiz. Não tinha terra para aprofundar as raízes. Outra caiu meio espinhos, nasceu, mas foi sufocada. E eu quero dizer que as sementes eram boas, porque todas elas germinaram. Menos a da estrada, mas a semente era boa, era de qualidade. Quer dizer que às vezes você vai semear, você vai falar, você vai aconselhar, você vai instruir, mas porque você não vai colher? Porque às vezes tem coisas que não dependem de você. Quantas vezes nós já semeamos dentro do conselho, quantas pregações nós já ouvimos desde o começo da nossa caminhada com Cristo até hoje? E quais foram as mudanças? Ou aquilo que você falou? Porque tem terreno que é infértil. Você fala, você instrui, você aconselha, você fala de Cristo, mas entra no ouvido e sai no outro. E Jesus ele vai explicar sobre cada uma semente, vai falar que aquela de espinho é aqueles que recebem a palavra, mas o inimigo vai tirar aquele tipo, fala assim: ó, eu vou aceitar Cristo, não vai não, nada de ser visto, isso não é para você não. Você fala: eu vou para a igreja, não vai não, você está cansado porque você quer na igreja todo dia. É aquelas pessoas que você quer fazer mais para Cristo, mas ela quer tirar o mais de Cristo em você. Tem aquelas na pedra e aquelas que nascem, mas sem estrutura. Pessoas que crescem grande demais, mas esquecem do alicerce. Você lembra daquela parábola da casa da rocha e a casa da areia? As duas eram uma casa, era bonita, era famosa, mas aquela da areia ela não resistiu às tempestades, à dificuldade, porque ela não tinha base. A gente sabe que para construir uma base tem que ter os alicerces de pedra. E a nossa pedra é Cristo, a pedra que foi rejeitada, a pedra de esquina. Aleluia! Eu estava falando: olha, edifica a sua vida em Cristo, que Ele é a base, é o alicerce. Queridos, quantas vezes nós já semeamos e não colhemos? Mas a palavra fala aqui que tudo que o homem semear, ele vai colher. Mas por mais que você não colhe aqui, tem coisas que você colhe lá em cima, espiritualmente dizendo. Verdade. Tem a parábola de Lázaro e do rico. Fala daquele homem rico. Ele fez a semente dele. Ele viveu uma vida de regalias. Ele não colheu aqui, mas ele foi colher lá de fé. A gente vai ver de Lázaro, a vida dele. Mas a vida dá o superficial, mas se nós for meditarmos o que ele semeou, várias coisas ele colheu lá no seio de Abraão. Tem coisas que vamos plantar aqui, mas vamos colher lá em cima. Vamos colher no mundo espiritual. A gente bem sabemos que a minha fala de galardão. Esse que se não vê, meu galardão está preparado para dar cada um segundo as suas obras. Sabe qual é o nosso maior erro? Que a gente espera receber de onde não tem retorno.
A Bíblia fala fazer o bem sem olhar quem. Emprestar sem receber nada em troca, sem querer, só que a gente está fazendo bem para aquela pessoa retribuir de volta. A gente faz uma coisa para que aquela pessoa vai retribuir, quando não retribui, nós nos chateamos, nos decepcionamos. E por conta de terceiro, eu já vi, pessoa, você já viu, eu não vou mais servir a Cristo por causa disso. Aleluia! Mas o importante é continuar semeando. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele está falando que ele estava pregando para multidões. Muita gente ali de vários terrenos. Há um ditado que fala que coração é terra que somente Deus conhece. Então você vai falar, você vai semear, mas você não sabe se vai colher. Jesus estava falando na parábola, isso que ele vai dizer a respeito de cada um, porque havia terrenos de várias formas, diversos terrenos. Mas fala que aquele que recebe a semente, a boa terra, ela brota. E da fruto quer dizer que a colheita é maior do que a semeadura. Ao exemplo, vai ficar um pouco tempo lá, o que estava de terra, um espaço bom. E ficava aquela lacuna, aquele espaço, eu vou plantar feijão aqui. Cabia as cobras, interessante que em cada cobra eu coloquei 4 carocinhos de feijão. E quando o pé de feijão ele brota, ele vai dar mais de 5 baixos em cada pé. Ou seja, tem uma margem a mais do que os 4 caroços que eu plantei. Eu plantei 4, eu vou colher ali 15, 20 grãos a mais. A colheita é maior do que a semeadura. No Salmo 126, número 5, 6, vai dizer que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida sorrindo, trazendo consigo os seus folhos, os seus feixes. Às vezes semear dói, às vezes semear faz chorar, causa dor. Se a gente for pegar no literal, quando a pessoa vai plantar, ela tem que arar o terreno, esse terreno seco. Tem que pegar enxada, é calo na mão, o sol queimando. É a terra seca, o mato duro para capinar porque não há chuva. E aquilo causa uma dor, causa sofrimento. Mas quando brota, aquele que dá o fruto, vale a pena, a gente volta sorrindo, planta chorando, mas volta sorrindo. Eu não sei o que você tem plantado em oração, eu sei que eu tenho semeado. Às vezes não pode ter as pessoas mais diante dos pés de Deus. Porque tem coisas que não podemos fazer com as nossas mãos. Eu tenho semeado em oração e com lágrimas no pé do Senhor a respeito da minha família, da minha parentela, dos meus amigos, dos meus irmãos. E eu tenho fé e convicção que eu vou colher. Aleluia. Porque tem semente que é regado com lágrimas. Tem semente que é regado com choro. E no tempo certo dela vai brotar, ela vai nascer. Quantos anos você tem orado por alguma pessoa? Quanto tempo faz que você tem orado? Deus faz uma obra, faz um milagre, cura, liberta, traz de volta para a tua presença. Aleluia. Entenda que cada planta tem o seu tempo. Tem coisas que você vai plantar agora, vai colher daqui a 10 minutos ou amanhã, mas tem coisas que vai passar anos para você colher. Há uma planta chamada tâmaras, eu acho que é isso que me fala a memória, se eu estou falando certo, que fala que quem planta ela não colhe porque ela demora cerca de 100 anos para dar o fruto. Mas se nós formos pensar pelo nosso ego, nosso ser, não vamos semear nunca. Porque às vezes nós vamos semear e outras pessoas vão colher. Deus fez a promessa para Abraão: vou fazer de ti uma grande nação. E Hebreus, capítulo 11, vai falar depois que muitos morreram sem alcançar a promessa. Mas da sua geração, a sua descendência alcançou a terra prometida. Aleluia! Quantas coisas, querido, que era dos nossos pais, da nossa mãe, promessa estava sobre eles e estendeu sobre nós. Olha esse fruto aí, essa semente que está aí, vai ser minha, eu vou usar para fazer isso, vou fazer aquilo. Olha vocês aqui hoje. Agora há uma diferença que devemos saber, selecionar o que nós temos semeado, que sementes temos para lançar, o que temos lançado. Porque não podemos lançar semente de laranja e querer colher limão. Não temos plantar semente de melancia e querer colher melão. Então, quando escolhe a sua semente, você está plantando isso, você vai colher isso. Eu sei que às vezes a questão está no terreno, mas às vezes a questão está em quem semeia, nas sementes, que tipo de semente você tem lançado. Não com as mãos, mas com os lábios, com as bocas, com os pensamentos, com as atitudes. Então você vai colher. Isso nos faz pensar, queridos, no raciocinar, meu Pai. Eu sei que terreno tem de sobra. Quantas pessoas, eu falo na modo de pessoas, no nosso redor, no nosso trabalho, nas ruas aqui do ministério, da nossa casa.
E às vezes nós somos semente nenhuma. E às vezes oramos, Senhor, cura, salva as almas, liberta as almas. E diz, olha, Deus, para você lançar semente. Eu estou só esperando você colocar a mão arada. Aquele que coloca a mão arada não olha para trás. Aleluia. Está falando, olha, escolha as suas sementes. Paulo estava falando, olha, tudo que vocês plantar aí, seja de bom, seja de ruim, vocês vão colher. Aleluia. Aleluia. Tu és fiel, Deus. Tu és poderoso, papai. Tem coisas que Deus ele vai fazer segundo a vontade dele, querido. Tem coisas que ele vai fazer através de nós, pela vontade dele. Eu já recolhi muitos frutos do Senhor, mas nós também devemos gerar frutos. Porque antes de chegar no capítulo 6, em Gálatas 5, aqui está dizendo que aquele que semear na carne vai colher corrupção, mas aquele que semear em espírito vai colher a vida eterna. Você plantar na carne, você colhe tanto aqui quanto lá. Fala as pessoas, né? Vou dizer nós, mais sério, mas principalmente os de fora. Pessoas que só semeiam na carne, corrupção e tantas coisas, colhem às vezes tanto aqui quanto no inferno. Mas o interessante é que eu falo que aquele que planta em espírito está dizendo que ele vai colher a corrupção, porque a corrupção é só aqui nessa terra. Mas fala que ele vai colher a vida eterna é só lá no céu. Enquanto nós estamos aqui, que nós ficamos frustrados por nós nos esforçarmos tanto, fazer tantas coisas, às vezes não recebemos a devida honras, porque a honra que tem para nós está no céu. O galardão que tem para nós não está aqui na terra, está no céu. A vida eterna que Cristo prometeu não está aqui na terra, está no céu, porque aqui tem horas, tem minutos e segundos, mas lá é eternidade. É eterno. Aleluia. Então não se preocupe. Você quer saber qual os frutos eu tenho dado? Será que tem sido mais fruto espiritual ou fruto carnal? Em Gálatas 5 vai dizer: os frutos da carne são lascívias, mentiras, prostituição, adultério e tantas coisas. Mas vai dizer que as obras do Espírito, Gálatas 5:22, é amor, é gozo, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, temperança e fé. Aleluia. As pessoas se preocupam muito com dons espirituais. E nós devemos nos preocupar mesmo. Mas só que tão importante quanto os dons espirituais é os frutos do Espírito. João capítulo 15 vai dizer: em sua vara, vós a videira, toda vara que tiver aqui que não der fruto no singular será cortada e lançada fora. Em Gálatas 5 vai dizer: o fruto no singular do Espírito embora está no singular, são 9 coisas. O fruto que Jesus quer dar em João 15 é esse que está aqui em Gálatas 5:22, é amor, temperança, longanimidade, bondade, mansidão e por aí vai, queridos. Eu sei que às vezes nos preocupamos tanto com as folhas, com o tronco, esquecendo do fruto. Jesus, ele vinha certa vez passando, ele viu uma figueira e ele falou: vou lá ver se tem fruto. Quando chegou só tinha folha. Ele amaldiçoou a figueira e ela morreu. Jesus, ele chega às vezes nós, vou lá naquela figueira, vou lá ver como é que está o irmão, ver se tem fruto para oferecer. Porque às vezes queremos tanto do Senhor e não temos, ou não queremos dar, porque ter a gente tem o nosso tempo, tem a nossa vida e tem tantas outras coisas. Mas para finalizar, eu quero dizer que se nós estamos aqui é porque fomos fruto de oração de alguém, ou seja, da mãe, ou seja, do pai, ou seja, do pastor, seja do irmão, de um amigo, de uma amiga, mas somos fruto de oração. Aleluia. Somos fruto de pregação, somos fruto de evangelização, de alguém falou de Cristo para mim e para você, porque alguém nos convidou para vir à igreja um dia, porque alguém chegou para nós e falou: Jesus te ama, sai dessa vida, tem algo melhor para você. E tem muitas pessoas que dependem de nós lançarmos também a semente para ela, porque assim como eu falei de fé de feijão, às vezes você vai semear para uma pessoa, ela vai dar fruto, às vezes vai render mais 2, mais 3 frutos, mas às vezes de uma semente que você lança, uma única pessoa pode ganhar milhares e milhares de outras pessoas. Então permaneça firme, queridos. Semear dói. Tem uma frase que diz, para encerrar, que diz agora: que tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós somos sementes. Aleluia. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vocês. Eu rogo a vocês a oração, porque a oração de um justo ela pode muito.
fruto dos seus efeitos. Não que somos perfeitos, mas somos justificados por Cristo em Cristo. Amém? Fico feliz pela presença de vocês e também dos irmãos. E que Deus em Cristo me abençoe em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém, amados? Boa foi essa. Fala! E nessa noite estarei passando para o pastor Paulo, que estará dando a bênção apostólica nessa noite. E agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Segue o pastor Edson lá no Instagram. Amém, amados? Coloque sobre os vossos pés, por favor. Quando o pastor Edson estava pregando, eu estava lembrando de George Miller. George Miller foi o camarada, acho que mais leu a Bíblia na vida, foi ele. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Aproximadamente 250 vezes ele leu a Bíblia. Todinha. Tinha um amigo dele que ele orou durante, eu falava bem assim da biografia dele. Eu oro pelo amigo meu há 51 anos para ele se converter. 51 anos. Muitas das vezes a gente vai orar por alguém, agora vai ter. Não estou fazendo efeito, não. Quanto mais eu estou orando, o negócio está. Tem um ditado popular, né? Quanto mais eu oro, a oração não aparece. A gente ora, o negócio fica difícil. Mas aí é que tem que haver a perseverança. De continuar plantando. Plante coisas boas. O mundo já tem desgraça demais. Tem coisa ruim demais. Por mais que aquela pessoa não mereça, faça o bem. A Bíblia fala que nós temos que fazer o bem sem olhar. Amém. Se a gente for pagar na mesma moeda, nós matamos todinho. Porque pensa no povo que gosta de perturbar, nós que estamos servindo. Coloca um propósito para tu ver um diabo se levantar. O jejum hoje é à toa. Mas a perturbação nos levante. Mas permaneça e prossiga em nome de Jesus. Amém?